Boa tarde mais uma vez, Jacobão Manuel Pedro Paulo. E não Martins, eu sei o meu nome. Você já conhece o canal? É só mostrar um gostinho que vai ficar bonitinho e ver os vídeos anteriores para você entender a aula de hoje. Bom, hoje a gente vai destacar mais sobre a origem da inércia. E a gente não pode falar das origens da inércia sem falar das teorias de Aristóteles. Essa que contribuiu imenso para a origem da primeira lei de Newton. Que ele acreditava que existia dois tipos de movimento: o movimento natural e o movimento violento. Movimento natural é quando você tirava uma pedra do seu estado natural e colocasse no estado que não pertencia, segundo Aristóteles, essa pedra, ao regressar ao seu estado natural, estaria a realizar um movimento natural. Agora, um movimento violento que é mais fácil, basta você jogar um projétil ou uma pedra ao alto, essa pedra estaria a realizar um movimento violento, porque este mesmo foi causado. Para Aristóteles todo movimento tinha que ser causado, ou seja, tudo que se movia tinha que haver uma coisa que lhe fazia se mover. Então, era necessário existir um motor. Você quando jogava a pedra ao alto, nesse caso você seria um motor. Seria um motor. E a pedra realizar o seu movimento fora de contato do primeiro motor, nesse caso, para Aristóteles tinha que haver mais um segundo motor. Mas só que houve físicos que começaram a duvidar dessa mesma tese, porque Aristóteles acreditava que o ar ou o meio oferecia resistência ao movimento e também como impulsionava um projétil. Então, essa toda tese começaram a ser contestada. Um dos físicos que contestou essa tese foi Hiparco. Hiparco acreditava que na qual, quando o corpo já não está mais em contato com o primeiro motor, nesse caso o corpo torna-se dependente. Não é necessário um segundo motor. Para Hiparco. Para o corpo, quando já não está mais em contato com o primeiro motor, tinha que haver uma força que sustentava o mesmo corpo. Nesse caso, que é a força de imprensa. São vários físicos que deram várias teses e contribuíram muito para a física e desenvolveram como a origem da inércia, tais como João Filopolo. João Filopolo foi nascido na Alexandria em 490 e morreu em 570. Foi um filósofo neoplatônico cristão bizantino e patrístico grego, que fez parte da biblioteca da Alexandria e ficou conhecido como pós-nicênico da escola neoplatônica da Alexandria, no Egito. Foi também aluno e professor da Academia da Alexandria, considerado um dos mais importantes físicos de sua época, por suas obras baseadas na física de Aristóteles e por suas pesquisas sobre o impetus e sobre o astrolábio. E também ele, João Filopolo, sugeriu o princípio da inércia e afirmou que um corpo em queda livre não desenvolve velocidade proporcional ao seu peso. João Filopolo ficou mais conhecido ainda por ter rejeitado diversas das teorias de Aristóteles. E isso foi uma exceção para os neoplatônicos da época. Desde a Idade Média, as teorias de Aristóteles sobre a gravidade foram contestadas ou foram criticadas por João Filopolo e por outros físicos muçulmanos. Pronto, posso falar? São diversos físicos. Bom, João Filopolo foi um dos imensos físicos, deu grande trabalho. João Filopolo deu continuidade da teoria de Hiparco, porque para Aristóteles o vazio não existia. Quer dizer, para Aristóteles o vazio seria um absurdo. Aquele papo que você aprende sobre física quântica, sobre o vácuo, para Aristóteles é baboseira. Então, o movimento para Aristóteles tinha que ver o meio para oferecer resistência e também para oferecer impulso. Nesse caso, para servir como papel de um segundo motor. Então, basta você ficar ligado ao canal e não esquece de curtir. E dá um cliquinho aí no sininho para você estar notificado de todos os vídeos que virão pela próxima. Fica ligado no canal. Mais uma vez, de Jacobão Manuel Pedro Paulo com meu companheiro Martins José. Fica ligado.